Sejam bem-vindos à Faculdade Netcom. Nós estamos na disciplina de Projetos em CAD. Eu sou Paulo Fernandes e hoje veremos um pouco sobre o processo de soldagem e desoldagem de componentes eletrônicos. Ok? Então, no processo de soldagem e desoldagem, ele serve para unir dois condutores, certo? A um terceiro dispositivo que será anexado. Pode ser uma placa, pode ser uma ponte que era utilizada antigamente, né? Para fazer circuitos, mas hoje é mais utilizado em placas. Então nós temos essas placas em TVs, computadores, celulares. Muitos dispositivos eletrônicos utilizam as placas de circuito para unirem e fazerem circuitos elétricos e eletrônicos. Ok? Então pode utilizar, se unir cabos, mas geralmente são utilizados dispositivos, resistores, elementos de saída, outras placas, indutores, capacitores, ok? E isso é feito a partir com um material para soldagem, um ferro de solda, uma estação de retrabalho, e um elemento para soldagem, geralmente o estanho ou qualquer outro elemento utilizado para a solda. Então há dois métodos para a soldagem basicamente. No primeiro, a linha fundida cobre toda a extremidade do terminal, melhorando a qualidade da solda e evitando sucessivas manipulações para cortar o pedaço restante, durante as quais a gente danificar a solda, ou seja, você solda, vira ela e completa a solda naquele material para não ter que cortar a extremidade que está sobressaindo. No segundo, o sistema permite a fixação mais fácil dos componentes já inseridos em suas posições do circuito. Coloca o elemento lá, depois dá um pingo de solda no elemento, certo? A partir daquele furo, e ele fica soldado. Para isso tem que ter algumas características para que a solda seja boa. Nesse caso, em todo caso, deve sobressair, deve deixar uma parte desse pequeno terminal, pelo menos se sobressair 1 ou 2 milímetros depois da placa. No caso de extremidade, no caso dos fios, eles devem ser escapados. Ninguém vai soldar com a capagem, né? Tem que tirar a capa. Depois você é feito o processo de soldagem, deixando também a partir de 2 milímetros para que seja visualizado, para que seja bem feito aquela solda. Aqui temos um exemplo de solda, onde você tem um ferro de solda, você tem aqui o componente, ok? Tem o terminal do componente, passa por um buraco, do outro lado você tem entre o elemento condutor, geralmente cobre, aqui está a plaquinha de cobre, uma lâmina de cobre, e elementos você tem um material dielétrico, FR4, mais barato, tem outros que são utilizados, são elementos dielétricos. Então é aquecido os dois terminais juntos, o terminal junto com a placa, e depois é aproximado a solda. Essa solda deve ficar totalmente disposta para fechar o terminal e fazer o processo de soldagem, de ligamento. E aqui temos um exemplo de uma solda boa e exemplo de soldas ruins. Ok? Então, como foi falado aqui, está apenas descrevendo, você deve aproximar os dois desses, aproximar o ferro de solda, tocar tanto no terminal quanto na placa, aquecer, encostar o ferro de solda, e isso não deve passar durante muito tempo, 5 ou 8 segundos, para que você não acabe prejudicando ou queimando a própria placa ou retirando a trilha pelo excesso de aquecimento. Tem que tomar cuidado num bom trabalho. A quantidade de estanho também empregada deve ser suficiente para cobrir a região. Se você colocar demais, você pode prejudicar até a impedância a impedância e a resistência, né, daquele determinado componente. Por quê? Porque isso pode ser importante, por exemplo, numa entrada e saída de uma antena, em um indutor, se aquela indutância for importante, for uma coisa que vai fazer um casamento de impedâncias, então uma quantidade maior de solda vai alterar a impedância e você vai perder o sinal ou pelo menos pode degradá-lo. Então, o trabalho mais executado, ele pode deslocar as trilhas de cobre da base da resina ou do dielétrico, né? Afetando o funcionamento do circuito. Então é interessante prestar atenção com isso, principalmente com o que se está utilizando. Aqui nós temos um exemplo de uma solda bem feita e de uma solda defeituosa. Veja, com a solda bem feita ela fica bem homogênea. Na defeituosa você tem
problemas até visivelmente a ela. O interessante seria utilizar uma lente de aumento ou então um microscópio para prestar atenção na qualidade dessa solda. Caso não esteja boa, é necessário dessoldar, retirar e refazer novamente. Ok? Aqui está mostrando mais uma vez a qualidade da solda. Se ela estiver boa, mesmo tocando ela não quebra. Se ela estiver quebradiça, porque ela foi feita uma solda geralmente a frio, não há um bom processo de soldagem entre a placa e o terminal. Então temos um how to aqui para o processo de soldagem. Pede para aquecer o ferro, então todos os ferros devem ser aquecidos. Aqueles mais baratos realmente levam 5 minutos até 10, dependendo da qualidade do ferro, dependendo da potência do ferro. Outros, como estação de retrabalho, são apenas alguns segundos. Estação de solda e dessolda também é muito mais rápido, mas todos requerem um tempo para aquecer. É necessário limpar a ponta com uma lima ou uma lixa, a ponta do ferro de solda, no caso de ferros de soldas normais, estação de solda, estanhar a ponta, nesse caso também, ok? E depois também terminar de limpar, tocar nas peças com ferro de solda, aquecê-las e depois aproximar a solda. Existem também os casos em que é feita a soldagem com pasta dentro de uma estufa, geralmente em dispositivos SMD. Você coloca o dispositivo, coloca lá dentro de uma estufa, a estufa vai aquecer com uma pasta de solda. Ela não é sólida, é uma pasta mesmo líquida, quase um líquido um pouco mais denso, que pode ser utilizado para soldagem. Que mostra mais uma vez apenas para aproximar no ponto E, no ponto F, encostar as peças e tomar cuidado para não movimentar enquanto a solda estiver quente, esperar a solda esfriar para poder trabalhar com o dispositivo, ok? Que tem um processo que é feito, mais uma vez mostrando, tá vendo? Como ser feito e o que é uma solda boa e o que é uma solda que está defeituosa, ela deve ficar nesse estilo. Aqui está mostrando utilizando uma estação de retrabalho para retirar dispositivos SMD, ok? Ou até um chip quando é aquecido pela parte top, pelo bottom, porque aqui está conectado pelo bottom, é aquecido e se retira a peça. Pelo top também também pode ser realizado com a estação de retrabalho. Aqui nós temos uma estação de soldagem, um ferro de solda e o fluxo de pastas que são utilizados para limpeza e para ajudar na soldagem, na fixação da solda nos elementos. Alguns são bem complicados de soldar. E aqui uma estação de retrabalho para SMD, que também são utilizados com os diversos bicos, né, para o lançamento do ar quente. E aqui nós temos como utilizar o sugador, que nós temos o sugador de solda que temos como utilizar. Você aquece a solda no terminal, coloca ele por cima já apertada a válvula, depois aciona o botão, ele vai sugar. Caso seja necessário, repita o processo novamente até retirar toda a solda. Aqui nós temos uma malha de solda e o estanho também que é utilizado para a soldagem. Ainda temos a solda em pasta, né? Solda líquida, que pode ser utilizado para alguns dispositivos. Ok? E como exercício, é interessante que você indique quais os passos para um bom processo de soldagem de componentes eletrônicos e identifique os principais defeitos que podem ser encontrados em soldagem de componentes eletrônicos, ok? Agradeço a todos e tenham bons estudos. Sejam bem-vindos à Faculdade Netcom. Nós temos a disciplina de projetos em CAD. Eu sou Paulo Fernandes e hoje veremos um pouco sobre o processo de soldagem e dessoldagem de componentes eletrônicos. Okay? Então, no processo de soldagem e dessoldagem, ele serve para unir dois condutores, certo? A um terceiro dispositivo que será anexado. Pode ser uma placa, pode ser uma ponte que era utilizada antigamente, né, para fazer circuitos, mas hoje é mais utilizado em placas. Então nós temos essas placas em TVs, computadores, celulares. Muitos dispositivos eletrônicos utilizam as placas de circuito para unirem e fazerem circuitos elétricos e eletrônicos, ok? Então pode utilizar, se unir cabos, mas geralmente são utilizados dispositivos, resistores, elementos de saída, outras placas, indutores, capacitores, ok?
E isso é feito a partir com um material para soldagem, um ferro de solda, uma estação de retrabalho, e um elemento para soldagem, geralmente o estanho ou qualquer outro elemento utilizado para a solda. Então há dois métodos para a soldagem basicamente. No primeiro, a linha fundida cobre toda a extremidade do terminal, melhorando a qualidade da solda e evitando sucessivas manipulações para cortar o pedaço restante, durante as quais a risco danificar a solda, ou seja, você solda, vira ela e completa a solda naquele material para não ter que cortar a extremidade que está sobressaindo. No segundo, o sistema permite a fixação mais fácil dos componentes já inseridos em suas posições do circuito. Coloca o elemento lá, depois dá um pingo de solda no elemento, certo? A partir daquele furo, e ele fica soldado. Para isso tem que ter algumas características para que a solda seja boa. Nesse caso, em todo caso, deve sobressair, deve deixar uma parte desse pequeno terminal, pelo menos se sobressair 1 ou 2 milímetros depois da placa. No caso de extremidade, no caso dos frios, eles devem ser escapados. Ninguém vai soldar com a capagem, né? Tem que tirar a capa. Depois você é feito o processo de soldagem, deixando também a partir de 2 milímetros para que seja visualizado, para que seja bem feito aquela solda. Aqui temos um exemplo de solda, onde você tem um ferro de solda, você tem aqui o componente, ok? Tem o terminal do componente, passa por um buraco, do outro lado você tem entre o elemento condutor, geralmente cobre, aqui está a plaquinha de cobre, uma lâmina de cobre, e elementos você tem um material dielétrico, FR4, mais barato, tem outros que são utilizados, são elementos dielétricos. Então é aquecido os dois terminais juntos, o terminal junto com a placa, e depois é aproximado a solda. Essa solda deve ficar totalmente disposta para fechar o terminal e fazer o processo de soldagem, de ligamento. Aqui temos um exemplo de uma solda boa e exemplo de soldas ruins. Ok? Então, como foi falado aqui, está apenas descrevendo, você deve aproximar os dois desses, que aproximar o ferro de solda, tocar tanto no terminal quanto na placa, aquecer, encostar o ferro de solda, e isso não deve passar durante muito tempo, 5 ou 8 segundos, para que você não acabe prejudicando ou queimando a própria placa ou retirando a trilha pelo excesso de aquecimento. Tem que tomar cuidado num bom trabalho. A quantidade de esteno também empregada deve ser suficiente para cobrir a região. Se você colocar demais, você pode prejudicar até a impedância a impedância e a resistência, né, daquele determinado componente. Por quê? Porque isso pode ser importante, por exemplo, numa entrada e saída de uma antena, em um indutor, se aquela indutância for importante, for uma coisa que vai fazer um casamento de impedâncias, então uma quantidade maior de solda vai alterar a impedância e você vai perder o sinal ou pelo menos pode degradá-lo. Então, um trabalho mal executado, ele pode deslocar as trilhas de cobre da base da resina ou do dielétrico, né? Afetando o funcionamento do circuito. Então é interessante prestar atenção com isso, principalmente com o que se está utilizando. Aqui nós temos um exemplo de uma solda bem feita e de uma solda defeituosa. Veja, com a solda bem feita ela fica bem homogênea. Na defeituosa você tem problemas até visivelmente a ela. O interessante seria utilizar uma lente de aumento ou então um microscópio para prestar atenção na qualidade dessa solda. Caso não esteja boa, é necessário dessoldar, retirar e refazer novamente. Ok? Aqui está mostrando mais uma vez a qualidade da solda. Se ela estiver boa, mesmo tocando ela não quebra. Se ela estiver quebradiça, porque ela foi feita. Uma solda geralmente a frio, não há um bom processo de soldagem entre a placa e o terminal. Então temos um how to aqui para o processo de soldagem. Pede para aquecer o ferro, então todos os ferros devem ser aquecidos. Aqueles mais baratos realmente levam de 5 minutos até 10, dependendo da qualidade do ferro, dependendo da potência do ferro. Outros, como estação de retrabalho, são apenas alguns segundos. Estação de solda e dessolda também é muito mais rápido, mas todos requerem um tempo para aquecer. É necessário limpar a ponta com uma lima ou uma lixa, a ponta do ferro de solda, no caso de ferros de soldas normais, estação de solda,
estanhar a ponta, nesse caso também, ok? E depois também terminar de limpar, tocar nas peças com ferro de solda, aquecê-las e depois aproximar a solda. Existem também os casos em que é feita a soldagem com pasta dentro de uma estufa, geralmente em dispositivos SMD. Você coloca o dispositivo, coloca lá dentro de uma estufa, a estufa vai aquecer com uma pasta de solda. Ela não é sólida, é uma pasta mesmo líquida, quase um líquido um pouco mais denso, que pode ser utilizado para soldagem. Que mostra mais uma vez apenas para aproximar do ponto E, do ponto F, encostar as peças e tomar cuidado para não movimentar enquanto a solda estiver quente, esperar a solda esfriar para poder trabalhar com o dispositivo, ok? Que tem um processo que é feito, mais uma vez mostrando, tá vendo? Como ser feito e o que é uma solda boa e o que é uma solda que está defeituosa, ela deve ficar nesse estilo. Aqui está mostrando utilizando uma estação de retrabalho para retirar dispositivos SMD, ok? Ou tem um chip quando é aquecido pela parte top, pelo bottom, porque aqui está conectado pelo bottom, é aquecido e se retira a peça. Pelo top também pode ser realizado com a estação de retrabalho. Aqui nós temos uma estação de soldagem, um ferro de solda e o fluxo de pastas que são utilizados para limpeza e para ajudar na soldagem, na fixação da solda nos elementos. Alguns são bem complicados de soldar. E aqui uma estação de retrabalho para SMD, que também são utilizados com os diversos bicos, né, para o lançamento do ar quente. E aqui nós temos como utilizar o sugador, que nós temos o sugador de solda que temos como utilizar. Você aquece a solda no terminal, coloca ele por cima já apertada a válvula, depois aciona o botão, ele vai sugar. Caso seja necessário, repita o processo novamente até retirar toda a solda. Aqui nós temos uma malha de solda e o estanho também que é utilizado para a soldagem. Ainda temos a solda em pasta, né? Solda líquida, que pode ser utilizado para alguns dispositivos. Ok? E como exercício, é interessante que você indique quais os passos para um bom processo de soldagem de componentes eletrônicos e identifique os principais defeitos que podem ser encontrados em soldagem de componentes eletrônicos, ok? Agradeço a todos e tenham bons estudos. Sejam bem-vindos à Faculdade Netcom. Nós estamos na disciplina de projetos em CAD. Eu sou Paulo Fernandes e hoje veremos um pouco sobre o processo de soldagem e desoldagem de componentes eletrônicos. Okay? Então, no processo de soldagem e desoldagem, ele serve para unir dois condutores, certo? A um terceiro dispositivo que será anexado. Pode ser uma placa, pode ser uma ponte que era utilizada antigamente, né, para fazer circuitos, mas hoje é mais utilizado em placas. Então nós temos essas placas em TVs, computadores, celulares. Muitos dispositivos eletrônicos utilizam as placas de circuito para unirem e fazerem circuitos elétricos e eletrônicos, ok? Então pode utilizar, se unir cabos, mas geralmente são dispositivos, resistores, elementos de saída, outras placas, indutores, capacitores, ok? Isso é feito a partir com um material para soldagem, um ferro de solda, uma estação de retrabalho, e um elemento para soldagem, geralmente o estanho ou qualquer outro elemento utilizado para a solda. Então há dois métodos para a soldagem basicamente. No primeiro, a linha fundida cobre toda a extremidade do terminal, melhorando a qualidade da solda e evitando sucessivas manipulações para cortar o pedaço restante, durante as quais arrisca danificar a solda, ou seja, você solda, vira ela e completa a solda naquele material para não ter que cortar a extremidade que está sobressaindo. No segundo, o sistema permite a fixação mais fácil dos componentes já inseridos em suas posições do circuito. Coloca o elemento lá, depois dá um pingo de solda no elemento, certo? A partir daquele furo, e ele fica soldado. Para isso tem que ter algumas características para que a solda seja boa. Nesse caso, em todo caso, deve sobressair, deve deixar uma parte desse pequeno terminal, pelo menos se sobressair 1 ou 2 milímetros depois
da placa. No caso de extremidade, no caso dos frios, eles devem ser descapados. Ninguém vai soldar com a capagem, né? Tem que tirar a capa. Depois você é feito o processo de soldagem, deixando também a partir de 2 milímetros para que seja visualizado, para que seja bem feito aquela solda. Aqui temos um exemplo de solda, onde você tem o ferro de solda, você tem aqui o componente, ok? Tem o terminal do componente, passa por um buraco, do outro lado você tem entre o elemento condutor, geralmente cobre, aqui está a plaquinha de cobre, uma lâmina de cobre, e elementos você tem um material dielétrico, FR4, mais barato, tem outros que são utilizados, são elementos dielétricos. Então é aquecido os dois terminais juntos, o terminal junto com a placa, e depois é aproximado a solda. Essa solda deve ficar totalmente disposta para fechar o terminal e fazer o processo de soldagem, de ligamento. Aqui temos um exemplo de uma solda boa e exemplo de soldas ruins. Ok? Então, como foi falado aqui, está apenas descrevendo, você deve aproximar os dois desses, aproximar o ferro de solda, tocar tanto no terminal quanto na placa, aquecer, encostar o ferro de solda, e isso não deve passar durante muito tempo, 5 ou 8 segundos, para que você não acabe prejudicando ou queimando a própria placa ou retirando a trilha pelo excesso de aquecimento. Tem que tomar cuidado num bom trabalho. A quantidade de esteno também empregada deve ser suficiente para cobrir a região. Se você colocar demais, você pode prejudicar até a impedância a impedância e a resistência, né, daquele determinado componente. Por quê? Porque isso pode ser importante, por exemplo, numa entrada e saída de uma antena, em um indutor, se aquela indutância for importante, for uma coisa que vai fazer um casamento de impedâncias, então uma quantidade maior de solda vai alterar a impedância e você vai perder o sinal ou pelo menos pode degradá-lo. Então, um trabalho mal executado, ele pode deslocar as trilhas de cobre da base da resina ou do dielétrico, né? Afetando o funcionamento do circuito. Então é interessante prestar atenção com isso, principalmente com o que se está utilizando. Aqui nós temos um exemplo de uma solda bem feita e de uma solda defeituosa. Veja, com a solda bem feita ela fica bem homogênea. Na defeituosa você tem problemas até visivelmente a ela. O interessante seria utilizar uma lente de aumento ou então um microscópio para prestar atenção na qualidade dessa solda. Caso não esteja boa, é necessário dessoldar, retirar e refazer novamente. Ok? Aqui está mostrando mais uma vez a qualidade da solda. Se ela estiver boa, mesmo tocando ela não quebra. Se ela estiver quebradiça, porque ela foi feita. Uma solda geralmente a frio não há um bom processo de soldagem entre a placa e o terminal. Então temos um how to aqui para o processo de soldagem. Pede para aquecer o ferro, então todos os ferros devem ser aquecidos. Aqueles mais baratos realmente levam 5 minutos até 10, dependendo da qualidade do ferro, dependendo da potência do ferro. Outros, como estação de retrabalho, são apenas alguns segundos. Estação de solda e dessolda também é muito mais rápido, mas todos requerem um tempo para aquecer. É necessário limpar a ponta com uma lima ou uma lixa, a ponta do ferro de solda, no caso de ferros de soldas normais, estação de solda, estanhar a ponta, nesse caso também, ok? E depois também terminar de limpar, tocar nas peças com o ferro de solda, aquecê-las e depois aproximar a solda. Existem também os casos em que é feita a soldagem com pasta dentro de uma estufa, geralmente em dispositivos SMD. Você coloca o dispositivo, coloca lá dentro de uma estufa, a estufa vai aquecer com a pasta de solda. Ela não é sólida, é uma pasta mesmo líquida, quase um líquido um pouco mais denso, que pode ser utilizado para soldagem. Que mostra mais uma vez apenas para aproximar no ponto E, no ponto F, encostar as peças e tomar cuidado para não movimentar enquanto a solda estiver quente, esperar só esfriar para poder trabalhar com o dispositivo, ok? Que tem um processo que é feito, mais uma vez mostrando, tá vendo? Como ser feito e o que é uma solda boa e o que é uma solda que está defeituosa, ela deve ficar nesse estilo. Aqui está mostrando utilizando uma estação de retrabalho para retirar dispositivos SMD,
ok? Ou tem um chip quando é aquecido pela parte top, pelo bottom, porque aqui está conectado pelo bottom, é aquecido e se retira a peça. Pelo top também também pode ser realizado com a estação de retrabalho. Aqui nós temos uma estação de soldagem, um ferro de solda e o fluxo de pastas que são utilizados para limpeza e para ajudar na soldagem, na fixação da solda nos elementos. Alguns são bem complicados de soldar. E aqui uma estação de retrabalho para SMD, que também são utilizados com os diversos bicos, né, para o lançamento do ar quente. E aqui nós temos como utilizar o sugador, que nós temos o sugador de solda que temos como utilizar. Você aquece essa solda no terminal, coloca ele por cima já apertada a válvula, depois aciona o botão, ele vai sugar. Caso seja necessário, repita o processo novamente até retirar toda a solda. Aqui nós temos uma malha de solda e o estanho também que é utilizado para a soldagem. Ainda temos a solda em pasta, né? Solda líquida, que pode ser utilizado para alguns dispositivos. Ok? E como exercício, é interessante que você indique quais os passos para um bom processo de soldagem de componentes eletrônicos e identifique os principais defeitos que podem ser encontrados em soldagem de componentes eletrônicos. Ok? Agradeço a todos e tenham bons estudos.